Lá vem fofoca, Uau! lá vem babado, Chocada! lá vem cast com histórias que nunca foram contadas. Lá vem cast é feito pra você, um podcast pra você se entreter. Lá vem a vida mais uma vez, querendo nos humilhar. Mas vamos dar o close certo, a gente vai brilhar. Arrasou! Lá vem ele, Rafael Lacerda. Olá, está começando mais um episódio do nosso Lavencast. Eu sou o Rafael e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para bater um papo comigo. O tema de hoje é: o segundo semestre chegou, e agora? E é claro que eu não poderia conversar sobre isso sozinho, não é verdade? Por isso eu convidei uma amiga super parceira, sempre cheia de opinião, boas histórias e uma ótima risada para falar com a gente, minha amiga Mayra. Seja bem-vinda! Hello, pessoal! Ela e esse hello dela é marca registrada, né? E a risada também, igual você falou. Ah, eu amo. Quando a gente fez aquela gravação videocast e você foi a primeira participante, né? Eu acho que foi, porque eu tinha feito um projeto antes, não deu certo, aí fui pro vídeo. Aí eu acho que até a gente conversou um pouco sobre isso, mas é até legal ilustrar e trazer um pouco do porquê. Você lembra que eu tinha comentado contigo, né? O vídeo, fazer modelo vídeo dá muito trabalho. Lembro, sim. E eu fui aí no seu estúdio, eu vi todo o aparato, eu falei, gente, é trabalho mesmo montar tudo isso. Então, e detalhe que o estúdio que ela fala era a sala da minha casa, né? Então não era um estúdio que ficava tudo montado e simplesmente o convidado chegava, a gente começava o nosso bate-papo, né? E já tava lá esperando. Não, então todas as vezes eu precisava desmontar tudo e montar. E isso dava muito trabalho, né? Então, com o formato do podcast vídeo, nas situações em que eu estava, não tinha condições. E tem tudo a ver aqui com o nosso tema de metas. Então, o podcast foi uma meta que eu queria ter concluído ali no início do primeiro semestre, mas por conta disso não deu certo, né? Como você sabe, Mayra, acho que o pessoal aqui que escuta pode não ter esse conhecimento, né? Porque o podcast, ele tá iniciando agora. Então, toda aquela parte para montar um episódio era muito, assim, cansativo, no sentido de que tinha que montar a infraestrutura, tinha que montar o vídeo, tinha que depois fazer a edição. E como eu sempre fiz tudo solo, não era alguém que cortava a imagem, que passava de câmera 1, câmera 2. Então todo esse trabalho era feito posteriormente. E isso era muito cansativo. Então o podcast que eu criei para um entretenimento, por uma coisa que era para ser legal, divertida, estava se tornando uma coisa muito cansativa. Então, a partir do momento que o que era para ser entretenimento começou a virar trabalho, falei, não, preciso me organizar aqui e traçar uma nova rota, né? Então, por isso que eu resolvi fazer o videocast no formato audiocast, porque aí fica mais fácil, não precisa fazer edição, eu posso estar como eu estou aqui agora, de pijama, no meu quarto. Você consegue daí da sua casa me escutar, não precisa se locomover até aqui a minha casa. Então, eu acho que nesse formato acaba ficando um pouco mais atrativo. E por isso eu acho importante trazer um pouco, frisar sobre o motivo dessa troca, desse modelo atual, porque até então eu fiz vídeo e agora áudio, aí o que tá acontecendo? A câmera queimou? Não, não é isso. Eu preciso organizar a minha vida CLT, né, com o entretenimento que é para ser algo divertido. Então, eu acho que nesse formato pega bem. O que você acha? Não, eu gosto, e até fica mais fácil mesmo da gente trabalhar, né, para o audiocast agora, de home office, muito mais fácil de fazer, e até para o público também, né, porque o vídeo você fica preso a um horário da sua vida, para você parar na frente da televisão, ou parar com o celular na mão e olhar o vídeo, ter um tempo. Com o audiocast não, você pode
otimizar o seu tempo de vida, né? Então, você está dentro de um carro, você está ouvindo, você está na academia, você está ouvindo, você vai otimizando. Perfeito. E assim, o bom do audiocast é que você não precisa perder aquele tempo em edição. Então aqui o que eu vou colocar vai ser uma vinheta no início e o áudio vai ser nosso bate-papo aqui. Então eu não vou precisar ficar escutando, editando, cortando, ajustando. É claro que eu faço uma edição básica, mas graças à tecnologia que hoje existe, eu consigo fazer uma macro no programa que eu utilizo de edição de áudio e eu configuro uma vez só. É como se fosse um prompt para quem manja aí de inteligência artificial. Então, a partir do momento que eu subo o áudio, automaticamente ele já faz todo o tratamento do som para ficar um som de qualidade e não existe essa necessidade de ficar editando cena, capítulo. Quem sabe um dia, né, com um estúdio que dê para eu deixar montado, alguém para me ajudar a fazer os cortes, mas assim, sozinho não tem como. E assim, eu não sei você, eu gosto muito de assistir podcasts, assim, quando eu não tô fazendo nada, gosto de sentar no sofá e assistir. Mas eu também consumo muito o podcast só no modelo audiocast de ouvir, indo pra treinando, né, na academia, fazendo as coisas em casa e ouvindo, até mesmo para dormir. E eu gosto de usar o podcast para dormir, porque eu sonho, você acredita? Sobre o assunto? Sobre o assunto. É muito doido, é muito inusitado. Mas voltando para o nosso tema de hoje, eu acho que esse assunto, ele é bem assim, um ótimo time para falar sobre isso, visto que a gente está começando agora o segundo semestre. E é importante a gente olhar para aquilo que já passou, até mesmo para a gente saber onde a gente chegou e onde a gente quer chegar. Eu acho que o planejamento é tudo, então eu acho que é um período que casa muito bem para a gente falar sobre esse assunto. E antes mesmo de iniciar o nosso bate-papo, eu queria fazer uma provocação para você. Queria que você pensasse em alguma meta que eu, Rafael, posso cumprir até o final do ano, e no final aqui do programa a gente passa e você fala para mim e a gente vê no que dá, pode ser? Claro, pode sim. Bacana, então. Então, seguindo aqui com o nosso episódio, a gente pode se dizer, então, que a metade do ano já se passou, né? Parece que foi ontem que a gente estava fazendo lista de metas para janeiro e, de repente, pá, já estamos no mês de julho. Então hoje a ideia é justamente essa, é olhar para trás, lembrar do que aconteceu nesses primeiros 6 meses e falar sobre o que deu certo, o que não saiu como planejado e responder uma pergunta que muita gente se faz nessa época do ano. Ainda dá tempo de virar o jogo? Falando de jogo do Brasil, eu acho que não vai estar dando, né? Pois é, tanta coisa acontecendo nesse primeiro semestre, já fomos até eliminados da Copa. Não é, menina? E eu sempre falava, né, que esse ano vai passar rápido porque é ano de eleição e ano de Copa. A Copa já foi. Agora só tem as eleições e do nada já é Natal. Pois é. Mas, amiga, quando você percebeu que já era julho, você já se deu conta disso? Eu acho que julho, eu acho que foi a Copa mesmo, que ali abriu os olhos, né? Tipo, gente, a gente já tá julho, pra gente já acabou a Copa, né? A Copa ainda vai continuar, pra quem gosta de futebol acompanha, pra mim que só torcia pro Brasil mesmo, pra mim já acabou. Ah, pra mim também. Eu não sou muito fã de futebol, só que a Copa é uma época gostosa, digamos assim, porque eu acho que é um dos poucos momentos que o país todo se junta por uma causa, né? Isso. Eu percebi, por exemplo, que a ficha caiu. Juro pra você que até recente, um amigo, Douglas, comentou, onde você vai comemorar seu aniversário? Eu falei, meu aniversário? Aí eu me dei conta que já era finalzinho de junho e que eu já estava, inclusive, em Inferno Astral. Pra quem não sabe, Inferno Astral, né, segundo o horóscopo, ele dura mais ou menos ali 30 dias, um mês, não sei ao certo, não tenho tanta propriedade para trazer aqui o número exato, mas é mais ou menos ali 30 dias antes do seu aniversário, né?
Aí eu falei, caramba, já estamos chegando em julho, já estamos ali no meio do semestre. Eu falei, meu Deus do céu. E pra você achou que esse primeiro semestre passou rápido ou devagar? Passou muito rápido. Quando eu vi, já estavam pendurando as bandeirinhas de festa junina Não é? nos Mas- lugares, estabelecimento. Mas eu acho que a gente vive numa época de correria que parece que tudo tá passando muito rápido, né? E- Muito. A gente tava ontem comemorando o Réveillon e do nada a metade de 2026 já passou. E eu acho que daqui até dezembro deve voar mais ainda, né? Voar mais ainda. Depois, como você falou, das eleições, tudo. Quando vejo, acabou o ano. Já estamos pulando as ondinhas novamente. Não é? E vamos pular as ondas pra garantir aí né? Pra respeitar e pro ano começar ali com o pé direito. É. E se você tivesse que resumir esses últimos 6 meses em uma palavra, que palavra você resumiria? O que vem na sua cabeça? Pra mim, eu acho que foi loucura. Mas por quê? Loucura de correria. Pra mim, eu penso mais em trabalho, que agora eu estou muito focada no trabalho. Então, pra mim, foi loucura e correria no trabalho mesmo. Muita coisa pra arrumar, e aí não deu tempo de fazer as outras coisas. Ali a nossa rotina de trabalho, CLT ou não CLT, digamos assim, o nosso ganha-pão. Assim, quando a gente se entrega, que é o que a gente faz normalmente, a gente se entrega totalmente e a gente basicamente dorme, né? Dorme, trabalha e acabou o dia, acabou a semana, acabou o mês. Eu tenho uma particularidade que nesse primeiro semestre eu, por exemplo, mudei de apartamento, né? Foi. E mudança é algo que ali demanda muito tempo e, assim, não é... Poderia ser fácil fazer uma mágica igual a Fada Bela de Caça-Talentos, lembra? Fazer uma mágica, colocar assim os 2 dedos no peito, os outros 2 na testa e plim, e tá tudo pronto, né? Mas essa questão de escolher apartamento, aí você precisa desmontar tudo, reformar o apartamento para entregar, aí você começa toda a jornada novamente no apartamento novo, e isso também gasta ali um tempo, né? Então eu acho que meu primeiro semestre eu devo ter gastado acho que uns 3 meses para poder concluir tudo e falar, ufa, acabou. Então isso também roubou muito meu tempo, sabe? A mudança é desgastante. E a gente sempre jura que não vai ter nada. Não, vai ser rápido. Eu tenho pouca coisinha. Vou fazer rapidinho. Quando você começa a tirar as coisas do armário, é coisa que não acaba mais. Exatamente. Você fala como tinha tanta coisa aqui dentro, né? E eu acho até engraçado que quando eu fui me mudar, o que eu fiz? Eu pensei, as paredes do apartamento, quando você aluga, você precisa devolver o imóvel exatamente da forma que você pegou no início, né? Uhum. E as paredes do apartamento eram brancas. Só tinha uma parede que era uma outra cor. Então eu falei, tá fácil, eu não vou pintar, não vou gastar dinheiro com isso. Eu vou tirar tudo e vou limpar com pano e vou devolver dessa forma. Uhum. Só que quem disse? O tanto de buraco que você faz na parede. Que você nem lembra, né? Você nem vê. Não é? E eu fiz um processo totalmente contrário, né? O que aconteceu? Eu soube disso muito depois. Mas quando você vai pintar um imóvel, você primeiro precisa pintar as portas. Existe uma lógica, um fluxo. Eu não sabia disso, nem sei se você sabe. Eu também não sabia, não. Mas você o quê? Primeiro tem que pintar as portas e depois a parede. Por quê? Porque a porta, normalmente você vai utilizar uma tinta óleo, que é uma tinta que é mais resistente, né? E quando você vai, por exemplo, pintar a porta, você não precisa colocar em tese fita nas paredes. Por quê? Porque você vai pintar a parede depois também. Verdade. Eu fiz o processo contrário. Eu falei, eu não vou pintar porta, eu vou pintar só parede. Dito e feito. Então eu pintei as paredes e as portas, como estavam bem conservadas, falei, não vou pintar não.
Só que aí a porta, ela tava um pouco suja e eu tinha um pouco de tinta de um outro apartamento ainda. O que eu fiz? Pintei primeiro a parede, depois eu pintei as portas, né? Só que teve um problema. A porta tinha uma tonalidade de branco que chama-se branco neve. E a tinta que eu tinha era branco gelo. Então, o que aconteceu? Eu passei a tinta só onde estava sujo. Quando a tinta secou, ficou uma coisa horrível. Porque a porta ficou partes brancas e justamente na parte em que eu passei o rolinho de tinta da cor branco gelo, ficou destacado. Aí o que aconteceu? Tive que pintar toda a porta de branco neve, que era o branco que tinha anteriormente, porque a imobiliária, na época eu tinha alugado o apartamento por imobiliária, ela não aceitou. Então o que aconteceu? Lembra da etapa que você primeiro tem que pintar a porta, depois a parede? Então eu já tinha pintado toda a parede, depois fui pintar a porta. Aí eu já coloquei fita, ao invés da fita no batente da porta, eu tive que colocar na parede, porque eu não respeitei o processo, não respeitei o fluxo correto. Quando eu fui tirar a fita da parede, o que aconteceu? A tinta saiu junto com a fita. E você lembra que eu falei pra você que a parede era uma coloração diferente de branco? Meu Deus. Então, eu tinha comprado uma tinta pra pintar a parede porque ela tava cheia de buraco, só que eu comprei uma tinta pequena. E a tinta sobrou, só que eu falei, eu não vou fazer mais nada com essa tinta. Então eu comecei a usar a tinta mesmo onde não precisava pra não jogar fora. Quando eu tirei a fita, automaticamente... quando eu tirei a fita que o pedaço da parede colorida saiu, eu não tinha mais tinta colorida para colocar no lugar. Então o que eu tive que fazer? Comprar outra. Nossa. Porque o apartamento tinha sido alugado por depósito calção. Então se eu não ajustasse isso, comprasse a tinta pequena para fazer esses retoques, eles iriam descontar do depósito calção. Só que aí eles não iriam descontar a tinta, né, somente. Eles iriam descontar a tinta, mão de obra, o tempo que ficou lá, o apartamento fechado, porque não poderia alugar para outra pessoa por conta da reforma. Aí foi assim um pandemônio, sabe? Nossa, uma coisa que você achou que ia ser rápida. Os famosos imprevistos da vida adulta, né? E o pior é que você não tem outra pessoa pra jogar responsabilidade. Isso é um problema que nós adultos sofremos. Então, cabe a nós mesmos fazer tudo isso, fazer tudo reparo e a vida cansativa. Mas no final deu tudo certo, né? E como diz um amigo meu, no final dá tudo certo. Se não deu certo é porque ainda não chegou no final. Então, tá valendo. Só aí. E no primeiro semestre desse ano, aconteceu alguma coisa marcante na sua vida? Algo assim que vai ficar na sua memória? Pra mim, eu recebi uma promoção no trabalho, né? Mudei o meu cargo. Eu acho muito tempo esperando. É justo. Justo que é algo que, além de marcar ali no primeiro semestre, vai marcar nos demais também com ajuste salarial da promoção, né? Com certeza, a melhor parte. Eu tive um momento marcante nesse primeiro semestre, que foi conhecer a capital de um estado que eu não conhecia, que é Salvador, capital da Bahia, né? Você sabe que minha família toda é baiana, só que eles moram numa região, se eu não me engano, a região sudeste da Bahia, que não tem praia, que é longe de Salvador, e eu fui muitas vezes pra lá. Só que a capital mesmo, eu não conhecia. Então, conheci ali o Pelhorinho, o elevador Lacerda, que eu brinco, que é da minha família, né? Foi algo pra mim muito gratificante, que marcou ali o primeiro semestre. E algo que, assim, eu vou levar pra vida, que Salvador é incrível. Você conhece? Pra capital, eu ainda não fui também. Mas todo mundo fala que é bom demais. Tem que ir. Farol da Barra. Ai, que delícia, que saudade, viu? Acho que a gente tem que marcar um Nordeste Trip. O que você acha?
Nossa, eu super topo. Não é? E também é impressionante como a virada do ano, ela faz a gente acreditar que quando der meia-noite, a gente vai virar uma outra pessoa, né? É verdade. Então, Novas oportunidades, um livro em branco, a gente acha que a gente vai mudar o mundo, né? não é? Então a gente faz muitas comparações. Já esse ano eu vou emagrecer, vou economizar, vou estudar, vou viajar. A lista é enorme. Só que aí a vida acontece, ela não espera janeiro passar, e quando a gente percebe, metade do ano já ficou para trás. Então hoje eu queria fazer um convite para você, para todo mundo que tá aqui escutando, um convite para a gente olhar para esse primeiro semestre sem culpa e sem julgamento. Então vamos conversar sobre o que deu certo, o que não deu e principalmente sobre aquilo que ainda dá tempo de fazer. Nesse primeiro semestre, você teve algum aprendizado, alguma coisa que você talvez tenha quebrado a cara e você pensou, talvez isso aqui não tenha que se repetir nem nesse próximo semestre, nem nunca mais? Eu acho que mais organização de tempo, né? A gente, é o que você falou, quando vira o ano, a gente quer fazer muita coisa, a gente coloca muitas metas. Só que a gente só sonha, né? A gente não vê tempos e movimentos. A gente quer fazer tudo, só que a gente não tem tempo para fazer isso. Então a gente promete muita coisa e no final a gente não consegue entregar tanta coisa assim. Então acho que um aprendizado que eu tive mesmo. Eu falei que esse ano eu ia fazer uma nova pós-graduação. Eu falei, vou fazer. Só que eu fui me inscrever agora, só mês passado. Então, se eu tivesse me inscrito no início do ano, como eu falei que eu ia fazer, eu já tava ali no meio do caminho, né? Mas é um aprendizado que eu vou levar pra vida. Ah, que fica, amiga. Mas assim, o segundo semestre a gente ainda tem tempo, a gente tá no início. Sim. Não é? Eu digo por mim também. Eu acho que essa questão da mudança de casa e a gente tem um problema muito grande, assim, nós brasileiros, de falarmos o tempo todo que o ano só começa depois do carnaval, né? É verdade. Mas o problema é que, assim, quando passa carnaval já é março, então você já tá no meio do primeiro semestre. E o tempo, como você bem colocou, quando ele não é bem gerenciado, ele acaba se tornando pra gente ali um problema, né? Então, eu acho que é muito importante fazermos um planejamento até mesmo antes do semestre começar, pra gente já ter ali uma rota, um caminho a seguir, identificar onde a gente tá e onde a gente quer chegar, né? Eu também tinha colocado como meta que esse ano eu iria tirar uma certificação e também eu queria fazer uma pós. E no primeiro semestre eu não fiz nada disso. Eu me dei conta agora, assim, no segundo que caiu a ficha, que eu pensei, meu Deus, o ano tá acabando e eu não fiz nada. Então agora eu tô correndo atrás do prejuízo e tô fazendo os dois ao mesmo tempo. Tô fazendo os dois ao mesmo tempo. Então, como assim eu me mudei para um lugar próximo de onde eu trabalho, eu consigo estudar um pouco de manhã e um pouco à noite. Então eu me divido assim, pra de manhã estudar conteúdo da certificação e à noite estudar o conteúdo da pós. E você falou que você se inscreveu numa pós, é isso? Foi. Me inscrevi o mês passado e agora esse semestre aí pra estudar. E você vai cursar o quê? Eu estou fazendo, né? Gestão de projetos em TI. E você tá fazendo o quê? Ah, que bacana. Eu queria, assim, eu participei de muitas palestras já há algum tempo, grupos que falam sobre ali diversidade. E no mês de junho, mês do orgulho, eu tive a oportunidade de participar de vários workshops, várias apresentações, eventos. E eu me interessei muito, né? Eu até gravei um vídeo no meu Instagram falando que diversidade não é só sobre as gays. Que quando a gente escuta diversidade, você já pensa o quê? No arco-íris, né? Sim. E diversidade não é só isso. Então, o assunto começou a me interessar. Então, a título de aprendizado, de conhecimento, eu comecei a cursar um MBA
em ESG, diversidade e inclusão. O ESG, para quem não sabe, são ali iniciais de palavras em inglês que falam sobre ambiental, social e governança. Então, a diversidade como um todo engloba muita coisa que muitas pessoas não imaginam. Quando, por exemplo, a gente fala de ESG, o que vem na sua cabeça? ESG, para mim, é sustentabilidade. Então, eu também, assim, muito tempo fiquei preso em sustentabilidade. Mas o que é sustentabilidade? O que a gente está falando de sustentável? É muito comum, né, a gente escutar falando que empresas são sustentáveis, enfim, mas, assim, o que quer dizer sustentável? Então, por exemplo, já existia esse termo lá por volta dos anos 70, dos anos 80, mas não era com essa nomenclatura que a gente tem hoje, né? Essa nomenclatura lá pro ano de 2000, que ela acabou sendo ali definida e começou a falar sobre. Mas você imagina o quê? Que uma empresa, ela gasta, como por exemplo, uma empresa de transporte gasta muito ali, polui muito para poder fazer as locomoções dos seus produtos, dos seus serviços, enfim. E isso gera o quê? Um ar que é poluído para a atmosfera. Isso. Então a ESG, por exemplo, ela vai tratar e vai cuidar e vai mostrar esses números para dizer que, metade da minha frota de carros agora é elétrico e não polui mais. Então, essa parte, por exemplo, a gente pode dizer que essa empresa, ela tem um viés de sustentabilidade porque ela está pensando no futuro, né? Existe um palestrante, que eu não vou me lembrar o nome agora, que ele fala que ele trouxe a provocação lá nos anos 80, 90 e 2000 sobre como que as grandes organizações podem produzir sua riqueza agora sem prejudicar a geração futura. Que legal. Então aí nasce o conceito de ESG e vai englobando várias coisas. Então, o ESG vai falar sobre esse viés sustentável, ele vai falar sobre a importância de colocar no ambiente para trabalhar uma mulher que seja do campo, da cidade, da roça, do exterior, vai colocar ali para trabalhar uma pessoa que é heterossexual, um gay, uma pessoa mais vulnerável, e vai deixar aquele ambiente diverso para que todas as pessoas possam ter voz, possam ser incluídas e se sentir pertencente ali da sociedade como um todo. Então o ESG engloba muito sobre isso. E começou a me interessar bastante esse assunto, então eu resolvi fazer um MBA para me aperfeiçoar sobre esse assunto, aprender mais. Eu acho que, assim, hoje eu não trabalho diretamente com esse tema de ESG, mas eu acho que todos nós temos que ter esse conhecimento e colocar um pouco em prática o ESG, mesmo que indireto no nosso dia a dia. Muitas vezes as grandes corporações, elas já colocam em sua governança assuntos como esse e a gente não tem tanto conhecimento. Então, por isso que eu quis me aprofundar um pouco mais ali a caráter de entender, de aprender, de conhecer mesmo. Então era uma meta que eu precisava fazer um curso esse ano, não sabia exatamente o que, talvez até esse tempo que eu tenha postergado pode ter sido importante para poder decidir exatamente o que eu gostaria de fazer, né? Pelo menos nesse momento que a gente muda o tempo todo de opinião. Então eu acho que o importante é começar. Então eu não comecei ali no primeiro semestre, mas comecei nesse. O curso é um semestre só. Então, no fim do ano, eu posso dizer que a minha meta para 2026, quanto a estudos, está paga, né? Aí sim, então tem tempo. E voltando aqui um pouco para o nosso assunto de observar mais ali para o primeiro semestre e falar um pouco, rever sobre aquilo que já passou. Você mudou de opinião sobre alguma coisa, alguma forma de pensar, alguma forma de agir nesse primeiro semestre? Eu acho que mudei também a vida, vou falar fitness, né?
Porque amiga, o ano você virou uma outra pessoa. outra pessoa, né? O ano passado eu tava bem sedentária, tava tentando um pouco, mas não tava tão engajada assim. E aí esse ano mudei totalmente a chave, exercício, alimentação, e realmente cheguei a uma conclusão triste, que todos os médicos estão certos, que a gente sabe a receita, a gente só tem que seguir. É dieta e exercício físico. Não é? Eu acho que o caminho fácil, ele talvez ali não seja tão viável. Porque assim, é muito fácil, por exemplo, quando você fala no seu caso, foi de emagrecimento. Eu te conheço, você queria perder uns quilinhos e você conseguiu, era uma meta sua, certo? Certo, perdi 14 quilos. Então, bastante. É muito fácil quando a pessoa tem um alto poder aquisitivo, por exemplo, em fazer uma cirurgia. Sim. Só que o que muita gente, assim, não sabe é... Assim, eu não sou médico, não sou profissional da saúde, tá? Isso daqui, quero deixar bem claro que é baseado no que eu leio, no que eu vejo, no que eu assisto. Quando você faz, por exemplo, uma lipoled, você deixa lá a sua barriga toda chapada, toda bonitinha. Só que você não teve aquele momento de aculturamento, de mudar o seu mindset sobre alimentação. O que vai acontecer? Você vai engordar de novo. É. Então, quando você vai por esse caminho de dieta, de atividade física, você acaba pegando ali um novo hábito, e esse hábito ele passa a ser contínuo, né? E o emagrecimento é algo que muitas pessoas, elas desistem logo no início, porque elas não veem um resultado tão imediato. E a gente sabe que o emagrecimento, como muitos processos na nossa vida, não é de um dia para outro. Ele leva-se ali um tempo, né? É o famoso você não come no mesmo dia que planta. É isso, tem que mudar a sua cabeça. E não sejamos hipócritas aqui, eu usei sim medicação, né, para poder me auxiliar nesse processo, com acompanhamento médico, óbvio, mas eu emagreci num tempo saudável, porque não adiantava eu só usar remédio, caneta e não mudar a cabeça. Então eu tive que sim mudar meu estilo de vida. Foi um aliado para o emagrecimento, as medicações, mas com exercício físico e dieta, mudando a minha cabeça, entendendo o estilo de vida novo que eu tinha que seguir, agora eu consigo manter o emagrecimento. Ah, legal. Eu acho assim que é como a inteligência artificial que a gente está vivendo hoje, né? As grandes corporações, essas grandes empresas têm mapeado, muitas vezes já, risco de inteligência artificial. E o risco de inteligência artificial, ela traz ali uma, digamos que, se você não souber usar, ela te deixa assim mais, digamos que menos inteligente, para não dizer burro. Então, por exemplo, usa de muleta, né? Exato, você precisa usar a inteligência artificial para trazer para você ali uma visão que você não está tendo. Então, ela tem que ser utilizada como um complemento, né? Tem, por exemplo, a inteligência artificial da Microsoft, que é chamada de Copilot, que vem de copiloto. Então, não é para substituir, é para ajudar. E eu acho que esse exemplo tem tudo a ver quando você fala, por exemplo, que utilizou caneta emagrecedora para auxiliar no seu processo de emagrecimento, mas você não só aplicou e foi deitar, né? Você utilizou isso ali como uma motivação para você treinar, para você passar a ter ali um hábito saudável, e eu acho que você usou isso a seu favor de forma inteligente. Então não foi algo ali que talvez não foi algo que te prejudicou, foi algo que você utilizou para te dar ali um certo incentivo, e assim você conseguir alcançar o seu objetivo, né? Isso mesmo. Amiga, e nesse primeiro semestre, teve alguém que saiu da sua vida? Você se afastou de alguém? Não entendi a risada, gente. É que as pessoas vão e voltam, né, na nossa vida. São ciclos, né, que começam e tem que encerrar. Eu também, eu concordo muito com isso. Eu sei que tem amizades que
que com o tempo, quando você, por exemplo, não tá no mesmo ciclo que aquela pessoa que em algum certo momento da sua vida você estava vivendo com ela, pode acontecer ali de você se afastar um pouco, né? E os relacionamentos, eles mudam o tempo todo. Algumas pessoas chegam e fazem toda a diferença em pouco tempo, outras seguem caminhos diferentes, e eu acho que tá tudo bem. Eu acho que, de fato, a nossa vida é feita ali de ciclos, e em algum momento esse ciclo ele acaba se encerrando. E é claro que existem aquelas amizades que, por mais que a gente não esteja ali juntos no dia a dia o tempo todo, é aquela amizade que você vê a pessoa, sei lá, a cada um ano, mas a amizade continua a mesma, parece que nada mudou, né? Existem muitas amizades assim, mas é porque a gente segue escolhas diferentes na vida, né? Mas o sentimento ainda, o gostar da pessoa ainda continua, né? Ainda continua o mesmo pensamento, só tomaram caminhos diferentes. Exatamente. Mas é engraçado, né? Porque por mais do que as metas que a gente cumpriu, existem aquelas que ficam pelo caminho também, né? Também. A consulta que ficou pra depois, o curso que a gente nunca começou, a academia que ficou só na mensalidade paga do jeito que as academias gostam, né? É. A mensagem que nunca respondeu, o projeto que continua na gaveta. E eu nem tô falando de preguiça, né? Às vezes a vida muda, as prioridades mudam, e algumas coisas simplesmente vão ficando pra depois. Então, quero fazer aqui esse momento de reflexão de que às vezes a gente vive momentos que não tá propício para aquilo, às vezes você quer fazer um curso naquele momento, mas você não tem condições de arcar. E é importante que também a gente tenha esse consentimento, esse entendimento em nossa cabeça, né? Isso, tá tudo bem, as mudanças ocorrem mesmo, e tá tudo bem recalcular a rota. Às vezes, é o que eu falei lá no início, a gente sonha muita coisa no começo do ano, mas às vezes não dá tempo de planejar, o tempo e movimentos ali, né? A gente não calculou certo, e tá tudo bem, coloca pro ano que vem, o importante é você realizar. Se for um sonho seu, realize. Se for alguma meta sua de vida necessária, com certificação, essas coisas, realize. Que não for agora, realize depois. Mas o importante é continuar. Perfeito. E existe alguma coisa que você prometeu pra você mesma e ainda não fez? Esse ano eu queria ter voltado para uma viagem que eu já fiz, eu queria ter feito de novo. E infelizmente, por questões financeiras e logísticas, não vai dar. Mas o ano que vem, quem sabe? Eu acho que aquele negócio é planejamento, né? Viagem, planejamento e pior que muitas vezes a gente traça ali rotas e a vida muda o caminho. Então é algo que realmente às vezes não, por mais que nós gostaríamos de fazer, não tá ali tão em nossas mãos, né? Mas você acredita que julho pode ser o novo janeiro? Dá pra recomeçar e fazer muitas coisas que no nosso planejamento do ano passado, pro primeiro semestre, não deu, e no segundo semestre vai rolar? Eu acho que dá sim, dá tempo sim. E se não for uma meta macro, você pode diminuir pro micro também. Não faz 100%, mas 70% já é ótimo. Dá pra começar, com certeza, algo novo. Até um hobby novo dá pra começar agora, se quiser. Eu concordo também. E assim, estamos chegando ao fim. Eu acho que a intenção é o podcast não ser tão longo. Então eu vou fazer aqui... que rápido. Você sabe o que eu gosto de falar, né? E você tá comendo alguma coisa que a gente tá ouvindo. É a correria, né? A gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Ô, Maíra, eu não acredito que você tá comendo agora, não. Gente, eu trabalhei a tarde inteira, só consegui parar pra comer agora. Olha, gente, a cara nem arde. Amiga, mas vamos fazer lá um bate-bola. Eu vou fazer pra você... Vou começar aqui uma frase e você continua. Tá bom? Talvez aqui tenha até algumas situações que você já trouxe, que nós já colocamos aqui no episódio. Aham. Mas até dezembro eu quero...
Eu quero. Eu ia falar terminar meu MBA, né? Mas não vai dar tempo até dezembro. O seu MBA é de quanto tempo? É 1 ano. Um ano, então acho que até mesmo. Chegar na metade. Eu quero chegar na metade do MBA. Ó, o meu, por exemplo, ele é 6 meses, mas eu parcelei em 12. Então eu posso dizer que até o meio do ano que vem eu ainda estarei cursando. Mas, ó, bate bola, não pode interromper, tem que ser direto. Ah, tá. Não. Até dezembro eu quero. Chegar no meio do MBA. Boa. A pior desculpa que eu dei esse ano foi. Desculpa, cheguei atrasada por conta do trânsito. Eu sempre lanço essa. Gente, a Mayra mora no extremo da Zona Norte e trabalha no extremo da Zona Oeste. É. Então, meu bem, tem que se organizar, que o home office acabou, assim, pra muitas empresas Pois é. e tá todo mundo na rua, né? É. Se eu pudesse voltar para janeiro, eu escreveria as novas metas. Boa. Uma coisa que vou parar de fazer. Procrastinar. Olha, você fala de procrastinação, eu sou o exemplo da hipocrisia. Não, e aí você acaba de seguir nossas metas. Eu comprei um livro de procrastinação. O título do livro é Procrastinação. Comprei no Kindle, inclusive. Sabe no Kindle ali que tem aquela loja virtual de livros online? Sim. Ele tava baratinho, acho que tava coisa assim de R$5 eu comprei. O que eu fiz? Deixei pra ler depois. Ou seja, comprei um livro de procrastinação e procrastinei. Mas ele tá nas minhas metas pra ainda esse semestre e eu ainda vou ler. Uma coisa que vou parar de fazer. Procrastinar de novo. Ah, é verdade, acho que eu acabei de fazer essa pergunta, né? Uma coisa que vou começar a fazer. Acordar mais cedo aos sábados e domingos. Você acorda que horas? Meio-dia. Ai, mãe. Eu gosto de dormir, gente. Meu momento de descanso. Ah, não, meio-dia não. Meio-dia. Já Assim, foi metade do dia, né? Acabou. Exato, e o fim de semana passa muito rápido, né? É que você tem uma pessoa que te ajuda a limpar a casa. Sim. Então fica mais fácil, mas eu como ali, digamos que vida doméstica solo, eu preciso fazer as coisas que durante a semana não dá pra fazer, exato. Então não dá pra acordar meio-dia, sábado e domingo. Uma palavra que defina o segundo semestre de 2026. Renovação. Renovação, boa. Eu acho que eu usaria... Acho que eu usaria a fé, viu? Porque... Só fé pra continuar. Como diz minha mãe, joelho no chão e terço na mão. Qual conselho que você daria pra quem está nos ouvindo agora pro segundo semestre? Eu acho que ser mais humilde com você mesmo, sabe? Às vezes a gente se cobra demais por conta de meta, de que não vai dar tempo e tá tudo bem. A gente tenta de novo. Não é? Eu concordo. Eu acho que eu pego até esse gancho pra falar que talvez as pessoas que estejam nos ouvindo estejam ouvindo esse episódio pensando que perdeu tempo, mas é importante cravar ali que o calendário, ele não decide quando a nossa vida muda, né? Quem decide somos nós mesmos. O segundo semestre pode ser apenas ali a continuação do primeiro, ou pode ser o começo de uma história completamente diferente. Então, se esse episódio fez sentido pra você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa conversa. Aproveite lá para seguir o Lavencast nas redes sociais. Quiserem seguir o meu Instagram, @RafaelLacerda com 2 Fs. Não costumo postar muito lá, né? Mas como aqui é audiocast, quem quiser ver meu rosto, pode ver por lá. E a Mayra tem o Instagram fechado porque ela é uma pessoa muito privada. Então não sei aqui se ela vai querer divulgar o arroba dela, que é amiga. Não, até pediram pra eu abrir o arroba, porque agora eu estou com uma nova filha e ela é terrível, está destruindo a minha casa. Então o pessoal quer ver as artimanhas que ela tá fazendo. Então é Mayra.Lacerda.
Jordan. Ah, então agora a senhora é figura pública. Agora eu sou figura pública. Ah, que Não sei legal, a acho quem. bacana. Eu acho que engaja, viu? Cachorrinho é sempre fofo, todo mundo gosta. E quem não gosta de cachorro tem algum problema. Então, melhor ficar longe, não é verdade? É isso aí, concordo plenamente. E antes aqui no início da gravação, a gente falou a respeito de uma meta que você acha que possa ser que eu cumpra até o fim do ano. Pensou em Eu alguma achei que coisa? você esqueceu de perguntar. Não. Claro. Continuar com esse projeto de audiocast. Ah, obrigado, amiga. Você sabe que eu tenho tentado Sim. e ia ter um bom ponto. É algo ali que por primeiro semestre sempre esteve no meu radar, mas por forças maiores, por outras prioridades, né? Nunca consegui focar de fato. Mas eu espero que nesse formato aqui dê certo. Acho que com audiocast é mais fácil. E assim, só para as pessoas entenderem, né? O audiocast, gente, não é que o meu convidado, no caso a Mayra, está aqui na minha casa. Ela está na casa dela e a gente está online por ligação no celular. Uhum. Então, assim, fica muito mais fácil. Dá tempo pra gravar deitado, dá pra gravar, sei lá, Comendo. Dá pra gravar na casa da mãe, da sogra, então fica muito mais fácil. Eu tenho um aparelhinho pra gravar, então fica muito mais fácil e muito mais prático também. Então acho que nessa dinâmica que vai pegar. Mas amiga, muito obrigado por participar, por ser ali a primeira, tá? Novamente. Espero que em breve você esteja aqui novamente falando. A Tati é uma amiga nossa, quer muito participar, só que ela falou que tem vergonha de falar sozinha. Então, eu imaginei, acho que um podcast com a Mayra vai dar certo. E o bom é que como tá por ligação, a gente pode fazer ali uma ligação em grupo e dá pra muita gente falar. E você, inclusive, que está nos ouvindo e quer participar aqui com alguma temática, não deixa essa vontade morrer. Tá, então manda uma mensagem lá na DM no Instagram, a gente combina a conversa, com essa comodidade, graças à tecnologia, a gente consegue fazer esse episódio com um convidado estando lá nos Estados Unidos assistindo o jogo, no camarote da Virgínia. Fica mais viável, né? Amiga, então mais uma vez, muito obrigado. Você quer falar alguma coisa para se despedir? Nada, eu quero agradecer o convite, sabe, que o que você chamar eu topo e a gente sempre tá junto. Então, se tiver outros episódios, eu vou estar aqui também. É uma parceria ali de anos, né, amiga? Muito obrigado, gente, muito obrigado. Até o próximo episódio, que se Deus quiser vai dar certo. E um beijo pra vocês. E ó, foca no planejamento do segundo semestre, que ainda dá tempo, viu? Vamos acordar cedo e dormir tarde. Tá? Respeitando ali as 8 horas, mais o CLT, mais academia, e aos poucos a gente vai surtando, né? É isso aí. Mas eu finalizo o nosso episódio de hoje com a frase de Odete Reutemann, que eu amo muito. E ela fala, abre aspas, meu bem, Celina, você não vai conquistar o mundo dormindo. Fecha aspas. Eu amo! Tô com saudades de Odete Reutemann, gente. Lembrando que eu e Odete Reutemann não temos lastro nem intimidade pra uma monta dessa, né? Mas um dia vou ter. E Débora Bloch, né? Débora Bloch. Gente, então é isso, Mayra. Obrigado, gente. Beijo, até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.